Pelas passagens da Palavra de Deus Todo-Poderoso, vejo como as duas encarnações de Deus completam o significado da encarnação. Isso. Essas palavras são misteriosas. O homem não as entende facilmente. Sim. Com relação às duas encarnações de Deus, para concluir o significado da encarnação, há aqueles que não entendem porque falta experiência. Quando ouvem a respeito, não entendem. A verdade da encarnação é mesmo profunda. São necessárias várias comunhões para entender. Isso mesmo. Nós, seres humanos, não podemos compreender o profundo significado das duas encarnações de Deus. Quanto às motivações das duas encarnações e o significado das duas encarnações, vamos ler duas passagens da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Amém. Deus Todo-Poderoso diz: a significância da encarnação está em que um homem comum ordinário realiza a obra do próprio Deus. Isto é, que Deus realiza a sua obra através da humanidade e assim derrota Satanás. Encarnação significa que o Espírito de Deus se torna carne. Isto é, Deus se torna carne. A obra que faz na carne é a obra do Espírito, que é realizada na carne, expressa pela carne. Amém. Ninguém, exceto a carne de Deus, pode cumprir o ministério do Deus encarnado. Isto é, somente a carne encarnada de Deus, essa humanidade normal, e ninguém mais pode expressar a obra divina. Que ele possui a humanidade normal prova que ele era Deus encarnado. O fato de que ele passou por um processo normal de crescimento humano demonstra ainda mais que ele era carne normal. Além disso, sua obra é prova suficiente de que ele era a Palavra de Deus, o Espírito de Deus tornando-se carne. Deus se torna carne por causa das necessidades da obra. Em outras palavras, esse estágio da obra precisa ser feito em carne, feito na humanidade normal. Esse é o pré-requisito para o Verbo se tornar carne, para a palavra manifesta em carne. E é a verdadeira história por trás das duas encarnações de Deus. Amém. Agora vamos para a página 1372. Certo. Irmão, eu vou ler a próxima passagem. Certo. Por que digo que o significado da encarnação não foi concluído na obra de Jesus? Porque o Verbo não se tornou completamente carne. O que Jesus fez foi apenas uma parte da obra de Deus na carne. Ele só fez a obra redentor e não fez a obra de ganhar completamente o homem. Por essa razão, Deus se tornou carne novamente nos últimos dias. Este estágio da obra também é feito em carne comum, feito por um ser humano totalmente normal. Alguém cuja humanidade não é nem um pouco transcendente. Em outras palavras, Deus se tornou um ser humano completo e é uma pessoa cuja identidade é a de Deus. Um ser humano completo. Uma carne completa que está realizando a obra. Amém. Certo. Está bom por enquanto. O mistério da encarnação é mesmo profundo. Se não fosse a revelação de Deus Todo-Poderoso, não compreenderíamos a encarnação. Isso mesmo. Parece que se apenas lermos a Bíblia e ouvirmos a pregação dos pastores e presbíteros, nunca entenderemos a verdade e o mistério da encarnação. Exato. Graças a Deus. Pelas passagens da Palavra de Deus Todo-Poderoso, vejo como as duas encarnações de Deus completam o significado da encarnação. Isso. Essas palavras são misteriosas. O homem não as entende facilmente. Sim. Irmão Lin, disse que as duas encarnações de Deus são a conclusão do significado da encarnação. O que isso quer dizer? Comunguem conosco. Tem razão. Não seremos enganados mesmo. A palavra
de Deus Todo-Poderoso revelou o significado e o mistério da encarnação. Da leitura da palavra de Deus Todo-Poderoso, sabemos que a encarnação refere-se ao Espírito de Deus vestindo-se da carne e transformando-se numa pessoa comum e normal para realizar a obra do próprio Deus. Isso mesmo. O Deus encarnado precisa ter humanidade normal. Precisa trabalhar e falar dentro de uma humanidade normal. Mesmo quando ele opera milagres, devem ser dentro da humanidade normal. Por fora, o Deus encarnado parece normal. Ele parece realizar seu trabalho como um humano comum. Se ele não tivesse a humanidade normal e não trabalhasse em sua humanidade normal, não seria a encarnação de Deus. Sim. A encarnação significa que o Espírito de Deus realizou-se na carne. Na humanidade normal, ele expressa a verdade e realiza a obra do próprio Deus, redimindo e salvando os homens. Esse é o significado da encarnação. Agora entendo. Sim. Agora, qual é o significado das duas encarnações de Deus? Sim. Qual? O que se entende é que as duas encarnações de Deus completam o significado da encarnação, terminando a obra da palavra aparecendo na carne e completando o plano de gestão de Deus para salvar a humanidade. Esse é o significado das duas encarnações de Deus. Amém. Agora entendo claramente. Graças ao Senhor. Todos devemos saber claramente que o propósito da primeira encarnação de Deus foi para realizar a obra de redenção e pavimentar o caminho para a obra de julgamento nos últimos dias. Portanto, a primeira encarnação de Deus não completou o significado da encarnação. O propósito da segunda encarnação de Deus é fazer a obra de julgamento nos últimos dias. E também para resgatar completamente a humanidade das garras de Satanás. Para libertar a humanidade de seu caráter satânico, livrando-a da influência de Satanás para que os homens voltem para Deus. Amém. Parece que é isso mesmo, graças a Deus Deus. Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias, expressou a totalidade da verdade para purificar e salvar a humanidade, concluindo a obra de Deus na carne. E manifestou tudo o que Deus deve expressar em sua encarnação. Amém. Apenas assim ele completou a obra da palavra que aparece na carne. Vamos ler outras passagens de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: Deus usará palavras para conquistar o universo, porém não o fará por sua encarnação, mas usando as falas da boca do Deus encarnado para conquistar todo o povo de todo o universo. Somente essa é a palavra que se torna carne, e somente essa é a aparência da palavra na carne. Para o povo pode parecer que Deus não tenha feito uma grande obra, mas basta Deus pronunciar suas palavras para que as pessoas fiquem completamente convencidas e submissas a elas. Sem fatos, as pessoas gritam e bradam. Com as palavras de Deus, ficam em silêncio. Certamente Deus cumprirá esse fato, pois este é o plano divino há muito estabelecido. Realizar o fato da chegada da palavra à terra. Amém. Esse estágio da obra cumpriu o significado interno de a palavra se torna carne. Deu um significado mais profundo a o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E permite que você acredite firmemente nas palavras. No princípio era o verbo. Isso significa que no momento da criação Deus possuía palavras. Suas palavras estavam com ele e eram inseparáveis dele. E a era final torna ainda mais claro o poder e a autoridade de suas palavras. E permite ao homem ver todo o seu verbo, ouvir todas as suas palavras. Assim é a obra da era final. Você deve conhecer essas coisas integralmente. Não é uma questão de conhecer a carne, mas de conhecer a carne e a palavra. É disso que você deve dar testemunho, o que todos devem conhecer. Porque essa é a obra da segunda encarnação e a derradeira vez em que Deus se torna carne, ela completa integralmente o significado da encarnação.
realiza e revela completamente toda a obra de Deus na carne e encerra a era do ser de Deus na carne. Amém. As duas encarnações de Deus completam toda a obra dele na carne, ou seja, a obra da completa salvação do homem por Deus. Portanto, no futuro Deus não encarnará novamente. Não haverá uma terceira vez ou uma quarta vez, porque a obra de Deus na carne foi cumprida. Por isso se diz que Deus encarnou 2 vezes para concluir o significado da encarnação. Amém. Deus encarnou 2 vezes para concluir o significado da encarnação. Para quem ainda não viveu a obra de julgamento de Deus nos últimos dias, isso é difícil de entender. É mesmo isso? Quem viveu a obra de redenção da Era da Graça sabe que o Senhor Jesus é o Deus encarnado. Mas poucos entendem que a obra do Senhor Jesus estava limitada à própria redenção e que ele não concluiu a obra da palavra que aparece na carne. Ou seja, o Senhor Jesus não expressou toda a verdade da completa salvação da humanidade pelo Deus encarnado. Amém. Então, o Senhor Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Amém. De acordo com a profecia do Senhor, ainda há muitas verdades para serem expressas pela segunda vinda nos últimos dias. A comunhão deles está de acordo com a Bíblia. Hoje, o Senhor Jesus voltou à carne como Filho do Homem. Ele é Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias. Ele está realizando a obra de julgamento, começando pela casa de Deus, expressando toda a verdade que vai purificar e salvar a humanidade. A verdade contida no A Palavra Manifesta em Carne. Amém. O Deus encarnado fala pela primeira vez na identidade de Deus para todo o universo, proclamando sua palavra. Ai, graças Ele a proclama os Deus. detalhes do plano de gestão de Deus para salvar a humanidade. Ele expressa a vontade de Deus e suas exigências em relação à humanidade e ao destino do homem. Amém. Vamos ver como Deus Todo-Poderoso explica isso. Isso. Por favor, página 253. Certo. Deus Todo-Poderoso diz: é justo dizer que essa foi a primeira vez, desde a criação, em que Deus se dirigiu a toda a humanidade. Até então, Deus nunca tinha falado para a humanidade criada com tantos detalhes e de modo tão sistemático. Naturalmente, essa também foi a primeira vez em que ele falou tanto e por tão longo tempo para toda a humanidade. Foi algo totalmente sem precedentes. Graças a Deus. Além disso, essas declarações foram o primeiro texto expresso e falou com elas intimamente. Portanto, também essas foram as primeiras declarações com as quais Deus permitiu que as pessoas conhecessem seus passos, o lugar onde se deita, seu caráter e o que Deus tem e é, seus pensamentos e seus cuidados para com a humanidade. Amém. Pode-se dizer que essas foram as primeiras declarações de Deus para a humanidade, feitas desde o terceiro céu, desde a criação. E a primeira vez em que Deus usou sua identidade inerente para aparecer e expressar sua voz para a humanidade, mediante palavras. Amém. Amém. Graças a Deus seja louvado. Isso se deve a que eu trago o fim da humanidade para o mundo. E de agora em diante, revelo todo o meu caráter perante a humanidade, de modo a todos os que me conhecem e todos os que não me conhecem possam deleitar seus olhos e ver que eu, de fato, vim ao mundo humano, vim à Terra, onde todas as coisas se multiplicam. Esse é o meu plano, é minha única confissão, desde a minha criação da humanidade. Desejo que vocês prestem a máxima atenção em todos os meus movimentos, pois, mais uma vez, meu bastão arremete perto da humanidade de todos aqueles que se opõem a mim. Amém.
Graças a Deus. A palavra de Deus Todo-Poderoso está muito mesmo, clara. com certeza. Parece que ao fazer a obra de julgamento nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso expressou muito parte da verdade. Mas não temos ideia do quanto nós perdemos. Sim. Se o tivéssemos aceitado antes, saberíamos muito mais da verdade. Sim. Meus caros irmãos, é importante saber o significado das duas encarnações de Deus. Graças a Deus. Claro. Apesar da clareza da palavra de Deus Todo-Poderoso, é a primeira que ouvimos. Exato. Não temos experiência da palavra dele. Sim. Nós entendemos muito pouco. No que diz respeito a esse aspecto da verdade, peço que comunguem ainda mais especificamente para nós. Sim. Por favor, comunguem mais. Sim, nós sabíamos muito pouco antes. Meus irmãos, comunguem um pouco mais para nós, por favor. Sim. Com relação às duas encarnações de Deus, para concluir o significado da encarnação, há aqueles que não entendem porque falta experiência. Quando ouvem a respeito, não entendem. A verdade da encarnação é mesmo profunda. São necessárias várias comunhões para entender. Isso mesmo. Vamos aos detalhes da obra de Deus realizada durante as duas encarnações. Ótimo. Durante a primeira encarnação de Deus, ele realizou a obra de redenção, manifestando muitos milagres. Todos sabem disso, certo? Sabemos. Quais milagres? Alimentou Continue. 5.000 pessoas com 5 pães e 2 Acalmou o peixes. vento e as ondas com apenas uma palavra. Quem ele ressuscitou? Ele ressuscitou Lázaro. Exato. Além disso, o Senhor Jesus jejuou e foi tentado no deserto por 40 dias. Ele andou sobre as águas e por aí vai. Que maravilha. Como o corpo do Senhor Jesus realizou milagres e transfigurou-se no topo da montanha, aos olhos humanos, embora o Senhor Jesus estivesse encarnado, ele ainda possuía elementos sobrenaturais. Ele era diferente do homem comum. Os milagres o seguiam aonde quer que fosse. É verdade. Além disso, o Senhor Jesus realizou apenas um estágio da obra de redenção. Ele proferiu apenas a verdade da obra de redenção, manifestando principalmente os caracteres de Deus para a compaixão e o amor. Ele não proferiu todas as verdades da obra de julgamento e de salvação. Certo. Nem expressou ao homem o caráter justo, santo e inofendível de Deus. Então, não podemos dizer que a primeira encarnação concluiu o significado da encarnação. Assim como diz Deus Todo-Poderoso, Jesus realizou uma etapa da obra que apenas cumpriu a substância de o Verbo estava com Deus. A verdade de Deus estava com Deus. E o Espírito de Deus estava com a carne e era inseparável dele. Isto é, a carne de Deus encarnado estava com o Espírito de Deus, que é a prova maior de que Jesus encarnado foi a primeira encarnação de Deus. Amém. Graças a Deus. A encarnação de Deus nos últimos dias é diferente da primeira encarnação. Na segunda encarnação, Deus não realizou milagres. Ele não é sobrenatural. Por fora, ele parece um humano normal e comum, realizando sua obra e falando sua palavra na prática e na realidade entre os homens. Ele expressou a verdade para julgar, purificar e aperfeiçoar o homem. Amém. Deus Todo-Poderoso revelou todos os mistérios do plano de gestão de Deus e manifestou os caracteres justos e santos de Deus. Tudo o que Deus tem e é a vontade de Deus. E ele também manifestou suas exigências em relação ao homem. Amém. Além disso, ele julgou e expôs a natureza satânica do homem e os caracteres corruptos que resistem a Deus. E ao fazê-lo, conquistou, aperfeiçoou, expôs e eliminou o homem, cada um de acordo com seu tipo. Amém. A obra de julgamento de Deus nos últimos dias é significativa. Sim, somente a obra de julgamento de Deus revela cada tipo de homem. Toda a verdade que Deus dá ao homem nos últimos dias é proferida na humanidade normal de sua carne. Sim, claro. Não há nada de sobrenatural nisso. Vemos apenas um homem comum e normal expressando sua palavra e fazendo sua obra. É verdade. Mas a palavra que Cristo diz é a verdade. Ela tem autoridade e poder e pode purificar e salvar o homem. Amém. Graças a Deus. Pela palavra de Cristo, que julga e expõe a verdade e a essência da corrupção do homem, vemos como Deus penetra no coração do homem, observando-o e como ele o entende profundamente. O homem também passa a conhecer o caráter justo, santo e inofendível de Deus. Amém. Pela advertência e exortação de Cristo, percebemos a compaixão e a preocupação de Deus para o homem. Amém.
pelas várias formas com que Cristo fala e trabalha, apreciamos a onipotência e a sabedoria de Deus, as intenções sinceras com que Deus trabalha para salvar a humanidade e seu verdadeiro amor e a salvação pelo homem. Graças a Deus. Graças a Deus. Pela forma como Cristo trata todas as pessoas, assuntos e coisas, entendemos como o prazer, a ira, a tristeza e a felicidade de Deus são realidades de coisas positivas e são expressões dos caracteres de Deus e manifestações naturais da essência da vida de Deus. Amém. Sim. Pela palavra e a obra de Cristo, vemos como Deus é supremo e grandioso, como é humilde e oculto. Ganhamos um verdadeiro entendimento e conhecimento dos caracteres originais e da verdadeira face de Deus, fazendo-nos desenvolver uma sede pela verdade e a reverência por Deus para amarmos e obedecermos a Deus. Esse é o efeito da palavra e da obra da segunda encarnação de Deus em todos nós. Amém. Amém. A palavra e a obra da segunda encarnação de Deus não apenas permitem ao homem ver Deus tornar-se carne, mas também ver o fato da palavra que aparece na carne. Amém. A palavra de Deus realiza todas as coisas. Amém. Essa carne normal e comum é a personificação do Espírito da verdade. Amém. Deus encarnado é o caminho, a verdade e a vida. Amém. A manifestação do Deus único e verdadeiro. Amém. Apenas com a obra Graças e a manifestação de Deus Todo-Poderoso, o significado da encarnação foi concluído. Amém. Se não tivéssemos ouvido essa comunhão hoje, nunca entenderíamos. Exato. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, vamos ler mais passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso. Assim, nosso entendimento dessa verdade e mistério ficará mais claro. Vamos para a página 1040. Certo. Irmão Lin, vou ler essa passagem. Obrigado. Esse estágio da obra cumpriu o significado interno de a palavra se torna carne. Deu um significado mais profundo a o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Durante a Era do Reino, Deus encarnado profere palavras para conquistar todos aqueles que nele creem. Esta é a palavra que aparece na carne. Deus veio durante os últimos dias para fazer essa obra, o que significa dizer que ele veio para realizar o real significado da palavra que aparece na carne. Ele só profere palavras e raramente há o advento de fatos. Esta é a própria substância da palavra que aparece na carne. E quando Deus encarnado profere suas palavras, esta é a aparição da palavra encarnada. E é a palavra que entra na carne. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Esta, a obra do aparecimento da palavra na carne, é a obra que Deus realizará nos últimos dias. É o capítulo final de todo o seu plano de gerenciamento. E assim, Deus tem que vir à Terra e manifestar suas palavras encarnado. Amém. Amém. Aquilo que é feito hoje, aquilo que será feito no futuro, aquilo que é realizado por Deus. O destino final do homem, aqueles que serão salvos, aqueles que serão destruídos e assim por diante. Esta obra que deve ser alcançada, no final foi declarada com clareza. E é tudo para realizar o verdadeiro significado da palavra que aparece na carne. Os decretos administrativos e a Constituição que foram emitidos anteriormente, aqueles que serão destruídos, aqueles que entrarão em repouso. Essas palavras devem todas ser cumpridas. Amém. Esta é principalmente a obra realizada por Deus encarnado durante os últimos dias. Ele faz as pessoas entenderem aonde pertencem os predestinados por Deus e aonde pertencem aqueles que não são predestinados por Deus. Como seu povo e filhos serão classificados, o que acontecerá com Israel, o que acontecerá com o Egito no futuro.
Cada uma dessas palavras será cumprida. Amém. As etapas da obra de Deus estão se acelerando. Deus usa a palavra como meio para revelar ao homem o que deve ser feito em todas as eras, o que deve ser feito pelo Deus encarnado dos últimos dias, e seu ministério que deve ser realizado. E essas palavras são todas para realizar o verdadeiro significado da palavra que aparece na carne. Amém. Que grande passagem. Graças ao Senhor. Eu digo que em todos os meus anos de fé, eu nunca havia entendido a verdade da encarnação. Eu sabia que o Senhor Jesus era a encarnação de Deus. Mas se o Senhor Jesus vivesse entre nós hoje, eu não o reconheceria. Se não tivesse E eu provavelmente agiria como os fariseus, negando e resistindo a ele. Isso mesmo. Hoje vocês deram testemunhos de como Deus Todo-Poderoso encarnado opera da mesma forma que o Senhor Jesus em seu tempo. Os homens não reconhecem Cristo por sua aparência externa. Sim, claro. Se vocês não prestassem testemunho da palavra e da obra de Deus Todo-Poderoso, como ouviríamos a voz de Deus e assistiríamos sua aparição? Graças a Deus. Ouvindo a comunhão de vocês, nós vimos que Deus Todo-Poderoso é verdadeiramente a encarnação de Deus. Amém. A palavra de Deus Todo-Poderoso abriu meus olhos. Sinto que aprendi muito ouvindo. Amém. Graças a Deus Todo-Poderoso. Depois de ler as passagens da Palavra de Deus Todo-Poderoso, acredito que todos compreendem um pouco mais como as duas encarnações de Deus concluem o significado da encarnação. Eu aprendi muito nessa comunhão. Agora estamos cientes do fato de que a obra de salvação da humanidade por Deus é realizada pela obra da encarnação. Amém. O estágio que o Senhor Jesus realizou foi a obra da redenção. A verdade que ele expressou era limitada. Portanto, ao vivermos a obra do Senhor Jesus, nosso conhecimento de Deus ainda é limitado. Isso é verdade. Deus Todo-Poderoso veio fazer a obra do julgamento nos últimos dias e expressou toda a verdade do julgamento justo da humanidade corrupta feito por Deus. Amém. Assim, o homem vê o caráter inerente de Deus e conhece sua essência justa e sagrada. Amém. O Deus, encarnado nos últimos dias, concluiu a obra de Deus na carne. Amém. Graças a Deus. Ele expressou toda a verdade que Deus pretendia revelar na carne. Amém. Cumprindo o fato de a palavra manifesta em carne. É assim que as duas encarnações de Deus concluem o significado da encarnação. Amém. Isso mesmo. Ele tem toda As duas encarnações de Deus são indispensáveis e complementam uma a outra. Portanto, ninguém pode dizer que Deus só pode encarnar uma vez. Ou que vai encarnar 3 ou 4 vezes. Exato. Porque as duas encarnações já completaram a obra de salvação de Deus para a humanidade. Expressaram a totalidade da verdade salvadora da humanidade que as encarnações de Deus devem revelar. Sim, graças a Deus. Assim, as duas encarnações de Deus concluíram o significado da encarnação. Amém. Agora me digam, todos entenderam? Graças a Deus. Perfeito. Graças Amém. a Deus. Eu entendi As duas todos encarnações de entenderam. Deus são Se não muito ouvíssemos essa comunhão aqui hoje, nunca entenderíamos a verdade da encarnação. Sim. Verdade. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus.